Hello, folks! E aí, galerinha, e aí, pessoal? Tudo legal com vocês? E vamos para mais um próximo assunto. Hoje nós trabalharemos com os chamados subject pronouns. Em seguida, possessive adjectives and possessive pronouns. Então nós vamos ver aí o uso, dos pronomes pessoais do caso reto ou pronomes sujeito, adjetivos possessivos e pronomes possessivos. Qual é a diferença de um para o outro, em relação à questão de uso dentro das frases. Vamos começar pelos chamados subject pronouns. Let's go! Nós temos aí os chamados pronomes pessoais do caso reto, que em inglês nós chamamos de subject pronouns. E aí eu estou querendo aqui apresentar para vocês, tá? Que pronomes são esses? Então nós temos aí o I, o you, o he, o she, o it, o you, o we e o they. Então, se vocês analisarem aí, todos esses pronomes, eles são chamados de subject pronouns. E quando é que você vai utilizar esses subject pronouns? We use them instead of nouns in the subject position. Ou seja, na posição do sujeito, geralmente nós utilizamos um nome, ou nomes, no plural, ou expressões que indicam pessoas. Então, nós temos aí um exemplo. For example, my mother has got brown hair. Quando eu tenho a expressão my mother, tá? Aqui, ó, my mother, na setinha, eu posso substituir essa expressão por um único pronome pessoal que é o she. Quando eu digo minha mãe, é ela. Ela, eu utilizo um pronome pessoal, que é o she. Fica muito mais simples. Além de substituir, tá, essas expressões e nomes próprios, nós também vamos utilizar esses subject pronouns sempre antes de um verbo. Aí eu coloquei dois exemplos aqui. For example, the first one, we are students of English. And the second one, he is Pep's best friend. Perceba que eu tenho we e eu tenho he. E eles foram utilizados sempre antes dos verbos. No nosso primeiro exemplo, are, e no segundo, is. Ou seja, sempre vou utilizar os pronomes pessoais no início de uma frase e antes de um verbo. Belezinha? Vamos passar para o próximo exemplo. Nosso próximo tópico vai retratar os chamados possessive adjectives, ou seja, os adjetivos possessivos. Que adjetivos possessivos nós temos na língua inglesa? My, your, his, her, it, our, your and their. Então, esses são chamados possessive adjectives. Quando que eles serão utilizados? Vejamos aqui ao lado. They indicate possession. Primeiro tópico. Eles sempre vão indicar posse. The second one. They haven't got gender or number. Ou seja, eles nunca vão estar relacionados em questão de gênero ou número, singular ou plural. Tá? Mas nós vamos entender um pouquinho mais à frente. E qual é a posição dele dentro da frase? O terceiro tópico explica sobre isso. They always go before a noun, ou seja, eles sempre vão ser usados antes de um substantivo. A palavra noun aqui, deixa eu trazer a setinha para vocês poderem ver, essa palavra significa substantivo. E ele sempre será utilizado antes de um substantivo. Vamos ver os exemplos aí? Let's go. So, I have my bike, my pencil, my books. Observem que, eu tenho aqui, deixa eu trazer a setinha mais uma vez para que vocês possam visualizar um pouquinho melhor, substantivo bike, pencil e books. Então, utilizei o meu adjetivo my antes do substantivo bike, antes do substantivo pencil e antes do meu substantivo books, tanto no singular quanto no plural. Tá? E isso eu poderia colocar qualquer outro adjetivo possessivo. O your, aí teríamos aqui your bike, your pencil, your books. Se fosse, no caso, o his, traria para cá mais uma vez. His bike, his pencil, his books. Ok, galerinha? Então, sempre utilizando adjetivos possessivos antes de um substantivo. Todavia, qual a diferença que nós temos dos adjetivos para os pronomes? Vejamos primeiro o reconhecimento desses pronomes possessivos.
O primeiro, the first one, mine, yours, his, hers, its, ours, yours and theirs. Percebam que a maioria, exceto o primeiro, tá? Mas a maioria dos nossos pronomes possessivos, eu tive que acrescentar um S no final, tá? Vamos ver aí. They indicate possession, assim como o adjetivo. O pronome também vai dar a ideia de posse. They haven't got gender or number, tá? Eles não conseguem determinar a questão de gênero e número. Agora sim nós vamos ver essa diferença, tá? De um para o outro. We use them instead of the possessive adjective plus noun. Ou seja, eu vou utilizar esses pronomes possessivos, tá? Para substituir um adjetivo possessivo e mais o substantivo. Vamos ver o exemplo aí? Ó, this is my book. No meu exemplo aqui, no this is my book, deixa eu baixar só um pouquinho mais, para que vocês possam visualizar. This is my book. Eu tenho aqui, ó, trazer a setinha para cá, o my, que é o adjetivo possessivo, com mais o substantivo. Eu quero retirar isso aqui e colocar um pronome possessivo. This book is mine. Então, qual o significado da primeira oração? Este é o meu livro. Este livro é meu. Tá? Então, eu tenho ideia de posse, porém, eu não utilizei o substantivo aqui. Percebam que o pronome possessivo, tá? Ele não vem antes do verbo, ele vai vir após o verbo, tá? Bem diferente. Então, ó, they go after the verb. Então, eles serão utilizados após um verbo. O verbo está aqui e o meu pronome possessivo virá sempre depois do verbo. Beleza? Olha lá para poder marcar. Tranquilo, galera? Fechado? Então, nós vamos agora trabalhar um pouquinho, né? Vamos praticar esse conteúdo. Let's try to do the exercises. Então, vamos tentar fazer as atividades. Qualquer dúvida, estarei na plataforma para poder auxiliá-los. See you next week.